É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez para o estudo do Evangelho e cabe para a nossa parte de hoje os seguintes itens do capítulo 5º, aqui, como nós já vimos, bem-aventurados os aflitos. O item 18, bem e mal sofrer, o 19, o mal e o remédio, e 20, a felicidade não é deste mundo. Bom, na realidade, nós vamos começar verificando o que é, de fato, a questão do que a gente pode entender sobre sofrimento. São vários aspectos, depende de como cada um de nós, assim, possa interpretar, não é verdade? Na realidade, pode ser uma questão do ser atormentado ou afligido, ou suportar ou aguentar determinada situação, ainda admitir, consentir certos itens na vida, certos momentos na vida, passar ou experimentar coisa desagradável ou trabalhosa. Tudo depende de como afeta a pessoa, não é assim? Em relação à questão do sofrimento, pode ser também uma dor física ou uma dor moral. E, obviamente, ser acometido de doença, de enfermidade, seja ela psíquica, seja ela somatizada e assim sucessivamente. Tem a relação direta com a angústia e a aflição. Então, cada um de nós, uma situação de sofrimento pode ser, não é, completamente diferente. E é interessante, o nosso problema costuma ser o maior do mundo, porque é nosso. Né? Simples assim. E, na realidade, a gente, às vezes, tem muita solução para o problema dos outros. Até porque pimenta nos olhos dos outros costuma ser colírio. Porque a gente não experimenta a mesma situação. Aí nós vamos buscar em Emmanuel aspectos relativos à questão de diferença de prova e expiação para a gente entender o que se passa na questão do espírito, quando aqui nós estamos colocando em prática aquilo que, por vezes, nós vamos teorizar e vamos nos preparar em relação à nossa programação espiritual. Então, diz Emmanuel nesse livro Consolador, que é riquíssimo sobre todos os aspectos, que prova são situações de vida através das quais nós testamos nossas qualidades morais e desenvolvemos nossa inteligência. São desafios e testes. É uma beleza isso. A rigor, nós deveríamos aportar neste planeta só com este processo de exercício, só com prova. Porque a prova, na realidade, nós não estamos, né, em situação outra, senão de efetivamente trabalhar os pontos que nós somos frágeis. Aliás, quem disse isso a Pedro foi Jesus. Nós podemos conferir no livro Boa Nova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo autor espiritual é Humberto de Campos. Jesus vai dizer a Pedro, o apóstolo, o homem é mais frágil do que mau. E a fragilidade do ser está relacionada com a falta do conhecimento de si mesmo. Quanto mais nós nos desconhecemos, mais nós estamos vivenciando ao sabor das ondas. Quanto mais nós nos conhecemos, a verdade, nós podemos gerenciar melhor a nossa vida. É assim que funciona. Aliás, não vem só com Jesus o ensinamento do autoconhecimento. Vem até mesmo antes dele, com um dos seus missionários enviados, que foi Sócrates, na antiga Grécia, muito conhecida essa passagem de Sócrates, que quando ele vai ao templo de Apolo, em Delfos, no pórtico, ou seja, na entrada do templo, havia uma inscrição que dizia, homem, conhece-te a ti mesmo. Também foi encontrada em Luxor, numa das pirâmides em Luxor, no Egito, uma frase integral que dizia o seguinte, homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. Claro que a segunda parte é depreciativa, mas a gente já tem características sobre esses aspectos. Que Jesus vai fazer, não é, um verdadeiro, não complemento, mas fecha esses aspectos do autoconhecimento quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na realidade, a verdade está onde? Está em nós, está no Evangelho, logo está inserida em nós. À medida que nós nos conhecemos, nós nos libertamos de quem? De nós mesmos. Né? Dos nossos preconceitos, dos nossos pontos de vista, das nossas limitações e assim sucessivamente.
E poderíamos, então, como dissemos a princípio, aportar aqui nesse planeta só com prova. Eu sou frágil, de repente, diante da mesa. Né? Às vezes a fragilidade está diante da mesa. Aliás, amanhã a gente pode até ficar frágil aqui à vontade. Nós teremos o café da manhã, porque todas as calorias são espirituais. Você não assimila caloria aqui no corpo físico. Não é uma beleza isso? Hoje também, para passar pela cantina, não se preocupe, são calorias espirituais. Então, na realidade, a gente poderia chegar aqui e dizer, eu sou fraco diante da mesa, minha fragilidade é a mesa. Outros, a fragilidade é a língua. Né? Não consegue segurá-la dentro da boca. E assim sucessivamente. Ora, simples assim. Né? Chegaríamos, então, com provas. Claro, demos 2 exemplos simples. Eu tenho dificuldade de me relacionar. Preciso ser mais testado nesses aspectos. Seriam provas. Isso sim. Até porque o nosso planeta é de provas e, infelizmente, expiações. Podia ter só provas, na verdade, mas a gente às vezes passa por um processo que se chama expiação. E aí a Emmanuel traz para nós também a informação, sinteticamente colocamos aqui, reparação dos erros cometidos no passado, corrigir o que fizemos de errado ao mesmo tempo que nos desenvolvemos com a dor bem suportada que ela nos traz. Pode ser comparada a uma pena criminal por delinquência. O que se busca é o reajuste do delinquente. Na realidade, a expiação está voltada à minha mania de não querer mudar. Às vezes até com consciência do fato. Eu sei que estou errado, mas eu não vou dar o meu bracinho a torcer. Não é? E aí a pessoa, com caridade, poderia dizer, então, o seguinte, então você vai sofrer, meu amor. Simples assim. Porque quando se tem conhecimento e não se dá o bracinho a torcer por conta de orgulho, não é verdade? Se cria uma situação de experimentar aquilo que, de repente, está se usando de quê? Simples teimosia, não é? Simples ponto de vista. Querer, por vezes, ter razão em tudo. Coisas do gênero. Simples desse jeito. Claro que, não é? Depende do grau que vá se envolvendo, consciente ou inconscientemente. Não é? Vai se envolvendo, individual ou coletivamente. As coisas vão tomando proporções significativas. Aspectos preconceituosos. Eu, por exemplo, né, posso dizer, eu não gosto de gente que frequenta a religião tal. Ótimo, não tem problema. Uma hora, né, numa existência minha, eu posso estar exatamente relacionado dentro daquilo com o qual eu não gosto, o qual eu sou preconceituoso ou preconceituosa. Simples dizer o seguinte, até porque a base desses aspectos preconceituosos, a base dele, na realidade, a gente pode até observar recentemente aqui mesmo nesse país, né, que coloca a questão da democracia em primeiro lugar, situações desta natureza, situações desagradáveis dessa natureza. Muito bem, a base destas situações, infelizmente presenciadas, né, amplamente divulgadas, inclusive, ela está só num aspecto. Né? O título pode ser preconceito, mas a base é ódio. Né? Eu odeio. E quando eu odeio, na realidade, eu estou prisioneiro daquela situação a qual eu odeio. O amor liberta. Liberta a criatura. O ódio prende. Prende e não tem jeito. Enquanto não resolvemos ele, nós vamos ter que trabalhar, experimentar os aspectos daquilo que a gente pode querer submeter o outro. Por isso que Emmanuel também, muito feliz, utilizando outras das suas obras, no livro Vida e Sexo, ele diz o seguinte, cuidado com o teu preconceito. Aí ele vai falar sobre sexualidade, mas nós podemos estender para qualquer assunto. Ele diz, cuidado com o teu preconceito, porque você experienciará exatamente a condição da qual você é preconceituoso ou preconceituosa. Não é fantástico? Não é? Porque é aquilo que a gente disse a princípio, né? Pimenta nos olhos dos outros passa a ser colírio, até que fique no nosso. Aí a gente, né, tem essa situação. Por isso que
o desafio é a transformação do ser, é a transformação da criatura. É exatamente as expiações e essas provas ou provações têm por fim, na sua vivência, quando nós estamos envolvidos numa ou noutra, ou em ambas, né, provocar o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos causados, fazendo a pessoa arrepender-se ou conhecer-se. Né? Na questão da prova, a gente vai fazer o quê? A gente vai se conhecer. Também na expiação, se a criatura, né, passa a usar de um dos ensinamentos do Cristo, que é a questão da vigilância, a se conhecer. E, efetivamente, a evolução espiritual é consequência a respeito disso. Por isso que, às vezes, nós encaramos a questão da dor como uma grande problemática, né? A problemática da dor, a situação do sofrimento. Quando, nesta obra de Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor, ele vai trazer aspectos sobre esse assunto, dizendo que, primeiro, ela é, né, a dor, essa alavanca, ela é um agente de desenvolvimento e progresso, porque se não vai, vai. Né? Se não, a gente tem até um ditado, né? Se não vai por bem, vai por mal. Por mal não vai, vai por bem sempre, porque o mal sempre será o bem mal interpretado. Não é? O mal é para o indivíduo a questão do desconhecimento do aspecto que se apresenta. Se não vai, vai. E vai sempre por bem, porque o mal não é uma criação de natureza divina. É o desconhecimento da criatura sobre ela mesma, logo sobre os seus direitos e os seus deveres e os direitos e os deveres dos outros. Simples assim. Então vai. Ele passa a ser, ela não é necessária. Ela não é mandatória, mas atua se necessário for. Até porque a opção é desenvolver-se por amor ou desenvolver-se pela dor. Desenvolver-se por amor não exclui os aspectos das provas. Não é fato? É a mesma coisa que estivemos num banco escolar. Estamos diante de uma nova proposta, não é? Ingressamos em um novo curso, uma nova universidade, seja lá o que for, e nós temos duas maneiras de encarar ela, fazendo um paralelo com a vida, com a nossa existência aqui no planeta. Podemos encarar como efetivamente uma absorção de conhecimento, onde eu vou absorver conhecimento, me preparar melhor, estar melhor até para aquilo que eu esteja me candidatando, se for o caso, né? Seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Eu posso estar me candidatando na vida pessoal na condição de que eu vou absorver conhecimentos e me relacionar melhor com o semelhante. E assim sucessivamente. Bom, as razões são muitas, né? São várias. O fato é, eu posso então encarar desta maneira e, claro, o curso vai me trazer, durante o período lá letivo, ele vai me trazer provas, né? Para eu testar, para eu testar o meu conhecimento. Né? Por isso que é interessante, né? O indivíduo cola quando deveria estar testando os seus conhecimentos. Muito bem, mas enfim, esse também é um outro capítulo. Mas eu vou testar aquilo que eu me propus. Então, a escola, no final das contas, a universidade, seja lá o curso, ele, no final, ele me engrandece, não é isso? Mas eu também posso, de repente, ter que atender um determinado curso, coisas assim que exijam mais sacrifício, fazendo por obrigação. Eu vou ter que fazer essas coisas e aí eu vou ter que me submeter às provas. Eu vou ter que, de repente, veja como é uma questão de postura, de análise. Faça uma comparação com a vida, se não é bem assim. Eu vou ter que, de repente, abrir mão do meu final de semana para estudar, para preparar trabalhos, para defender teses, seja lá o que for. Eu vou ter que abrir a mão de poder descansar, de poder ficar mais tempo na cama, né? Porque eu vou ter que dormir mais tarde. Às vezes nem vou dormir, né? Vou ter que passar por vezes a noite em branco e coisas do gênero. Então aquilo passa a ser um suplício. Né? É uma expiação aquele processo. É duro, né? É difícil. Mas tem aquele que diz assim, não, isso faz parte
para o meu crescimento. É a maneira como encaramos. Aquele que é negativo em relação ao curso e o faz por obrigação, para ele é o mal. Não é verdade? Para aquele que encara como crescimento, não é? Poder estar melhor sob todos os aspectos, para ele é o bem. Simples assim. É por isso que quando a coisa não vai, diz o Leon Denis. Né? Outro aspecto que ele também aborda é o significado da dor nos seres inferiores, né? Nos seres da natureza, que passam por situações que deveriam, entre eles, as situações são de caráter natural. Né? A dor, o sofrimento, entre eles seria de caráter natural, que acaba produzindo para essas criaturas também um processo de evolução. Né? De fato, faz parte do processo evolutivo do ser. Quando nós somos os responsáveis, porque animal não tem expiação, quando nós somos os responsáveis em impor-lhes dor, sofrimento e coisa do gênero, nós carregamos esses processos por responsabilidade, logo, né, criamos estruturas provacionais, por que não dizer melhor, expiatórias daquilo que a gente impõe. Não é? Por isso que, às vezes, o animal... mas eu vi lá, o gatinho nasceu sem uma pata. Ok. Ou o outro animal fez isso, aconteceu aquilo. É muito interessante verificar, nós encontramos na obra, se transformou depois numa obra do Pinga Fogo de Chico Xavier, nos 2 programas de 71 e 72. Mas também pode ser encontrado no YouTube os 2 programas inteiros, com uma duração aproximada, claro que com aquela qualidade, branco e preto, uma qualidade... porque foi mal preservado os tapes, etc., mas pode ser encontrado no YouTube. Então, Pinga Fogo, que era um programa que existia na antiga TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, que esperamos que ninguém lembre, porque é um denunciador de idade miserável, e aí era um programa de perguntas e respostas, ou seja, de entrevista, e durava cerca de, acho que 45 minutos, 1 hora, e as 2 vezes que o Chico foi... tem uma duração aproximada de 2 horas e 45, 3 horas e pouco. Dada a audiência para a época, para se ter uma ideia, no Brasil chegou a ser de 20 milhões de criaturas assistindo os programas naquele início da década de 1970, o que era um feito. E ele vai, em determinado momento, ele vai falar sobre esses aspectos, também tocado por Leon Denis, quanto à questão da dor nos seres chamados irracionais, não é? Onde ele vai dizer que o gatinho, o cordeirinho, etc., que nasce, por vezes, com um defeito, não está expiando. Na realidade, são aspectos que o ser humano impõe às criaturas nos seus testes, nos abusos que faz, aonde agride o corpo espiritual daquela criatura, e aquela criatura renasce, então, com determinados tipos de problemas. E a gente sabe o quanto, por vezes, o ser humano abusa dos seres que estão para ele para serem cuidados. E, nesse processo, a gente cria para nós, porque é responsabilidade do ser consciente sobre o ser inconsciente, que, no final das contas, não entende aquela criatura que lhe dá de comer, lhe dá de beber, etc., que é o Deus para ele, não é? Como, por exemplo, o Deus para nós, de repente, trata-lhe de maneira desrespeitosa. Né? E essa condição, para ele, vai, por vezes, afetar-lhe o corpo espiritual. Essa é a razão de, muitas vezes, nós encontrarmos animais em situações muito estranhas, né? Muito delicadas até. Muito bem. E também o aspecto de que a dor moral no ser humano, já no ser consciente, ele acaba aprimorando os sentimentos. Né? É, de novo, aquela condição inicial. Ou vai. Né? E é bom que vá na boa. Não é? Não é legal? Conduzir a vida na boa. Né? De bem com ela. Né? Porque, se a gente parar para pensar, somos filhos e filhas de Deus. O importante é viver bem. Não criar situações para si mesmo, como reclamações, queixumes, etc., que são hoje cientificamente conhecidos como grandes veiculadores de enfermidades graves.
Já falamos aqui numa outra oportunidade. Tivemos até essa semana aqui em sala de aula, na quinta-feira, falando um pouco a respeito disso. Eu conheço casos, e vários, de cânceres muito sérios, pela pessoa estar só apenas magoada. Não estou falando de ódio, de nada. Estou falando só de mágoa. Você fez isso para mim. Uhum. Mantenha isso. Mantenha isso. Porque é tudo uma questão de tempo. Porque a organização fisiológica, o corpo vai somatizar com o tempo. Que o quê? É uma energia, é a mesma coisa que a gente guardar lixo dentro de casa. Aquilo começa, lixo orgânico, aquilo começa a fermentar. Chega uma hora que aquilo explode. Né? Deus do céu, é o festival do horror. É exatamente isso em relação ao corpo. Energias desequilibradas circulando no perispírito, atuando em toda a nossa organização, né, do ser, uma hora explode no corpo. Porque o corpo precisa retirar isto que a gente chama de enfermidade. No final das contas, a enfermidade é a cura da situação do indivíduo. Isso se ele não se revoltar. Porque aí pode ser que a coisa fique pior. Veja, então, olha o nível de informação que nós temos e o qual a própria ciência hoje, bem ou mal, não como um corpo instituído, mas cientistas vêm abrindo essas situações, né, transformando aquilo que a gente tem, por vezes, de conhecimento espiritualista ou espírita, na realidade do fato. Então, o importante é que a gente procure quem? Este cidadão. Né? Que é mais do que um mestre. É, na realidade, o doutor Jesus, que é médico de almas, que é professor, ou seja, mestre e também especialista, cujas lições levam para esse aspecto aqui, a questão de um exame consciencial. E isto nós temos em exemplos que Jesus trouxe, assim, à vontade. Um deles nós fomos buscar, que é muito conhecido, que é a questão do filho pródigo. Aliás, essa obra é de Rembrandt, né, que viveu de 1606 a 1669, aonde o filho pródigo não é prodígio, né, o pródigo é gastador, esbanjador. Ele pede, é muito conhecida essa parábola, né? Parábola é uma historinha com fundamento moral. Ele pede lá a parte da herança do pai, em vida, o pai lhe entrega, e ele, imaturo, sai e vai gastar o dinheiro, vai esbanjar sem qualquer critério, sem qualquer cuidado. Vai para a miséria, mas para a miséria absoluta. Mas se lembra do pai e volta, então, para o pai. E o pai, aí a figuração do pai é Deus. O pai o recebe, mas o recebe, na verdade, com dois aspectos que Rembrandt, extremamente inspirado, coloca nessa sua obra. O pai recebe o filho, né, e é interessante notar o seguinte, esses detalhes das mãos. Uma mão é masculina, ou seja, colocando Deus como um educador, e a outra mão é feminina, a mão colocando a outra mão feminina como mãe, que é o amor. Educa com amor. Né? Rembrandt foi muito inspirado, que a mão daqui é masculina e esta é feminina. Aonde recebe o filho sem reprovações, entendendo a sua condição de ignorância sobre si mesmo e, na realidade, dando-lhe a oportunidade. São os aspectos de questionamento, de autoquestionamento. Né? E nós podemos fazer isso em todos os momentos da nossa vida, tipo coisas desse gênero, né? Questionando a nossa consciência. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, estaria em tal condição? É um processo de autoanálise, né? É um autodiagnóstico que a gente faz, não é verdade? A pergunta se repete. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, estaria em tal condição? Se eu não tivesse aberto a minha boca para dizer aquilo, eu não teria causado certa situação. Então, às vezes, não pensa primeiro e diz certas coisas e diz, não, mas não era isso que eu queria dizer, mas já disse.
Não é verdade? Não foi bem assim, você interpretou mal. Ainda passa a responsabilidade para o outro, achando que o outro é debilóide. Aí você interpretou mal. Ah, mas você já disse. E às vezes, mas eu estava brincando. E às vezes é brincando que você diz as verdades. Né? Esse é o ponto. Então, é um processo realmente de fazer um autodiagnóstico. Nós já trouxemos essas propostas aqui mais de uma vez, dado porque faz parte da nossa vida. Né? Existem 3 itens que são fáceis de serem feitos, não precisa pagar terapeuta, mas se quiser vai também, porque eles precisam, né? Eles não podem morrer de fome. Mas o fato é uma autoanálise, não é verdade? Analise-se. Preste atenção em você mesmo. Quem disse isso? Um terapeuta chamado Jesus. Vigiai. Vigiai quem? Não é a vida do vizinho. É a nossa. Né? É um processo de autoanálise. Preste atenção em você. Porque aí a gente vai ter oportunidade de se conhecer. Não é? Ou outro aspecto. Se esse ainda não vai de todo, tem mais um item que pode ajudar bastante, que é no convívio com o próximo. Não é beleza? Como é que o próximo reage sobre a minha ação? Ou como é que eu reajo sobre a ação do outro? Não é desse jeito? É prestar atenção no convívio com o semelhante. Isso dá para fazer. Saindo do centro, você pode ter uma experiência dessas, não é verdade? Você sai do centro cheio de amor para dar, toma um passe, e é uma maravilha, porque a fluidoterapia acaba. André Luiz diz isso no livro Missionários da Luz. O indivíduo sai daqui, ou seja, todos nós sairemos daqui envoltos numa camada energética, ou seja, em matéria mesmo, né, de luz iluminada. Essas energias serão mantidas pela criatura, segundo André Luiz, pela psicografia de Chico nessa obra, de acordo com os pensamentos da pessoa. Se mantidos os pensamentos positivos na maior parte do tempo, estas energias nos acompanharão durante a semana, a quinzena, etc., sendo renovadas por quem? Por nós mesmos, que vamos fazendo, evidentemente, um trabalho de renovação nelas. Vamos inserindo mais energias positivas naquilo que a gente já está envolvido. Olha que beleza. Muito bem. Mas também, situações mantidas sobre determinados aspectos rotineiros, vendo a vida desta maneira ou daquela, claro, desagradável, mostra André Luiz, o quadro não é esse, mas mostra ele que influências recebidas e assimiladas, a energia vai se dissipando. E a gente volta, se permite voltar no velho círculo vicioso de situações que já poderiam ter sido superadas. Então é uma situação importante para que a gente se mantenha firme e vá checar a relação no convívio com o próximo. E o outro que pode e deve ser evitado, mas se não for o caso, é pela dor. E nunca arrocha no total, porque não espana. Se espanasse, a gente ficava livre, né? Porque aí roda em falso, não espana. É aquela... aperta, mas não espana. E nunca chega no final, porque sempre tem mais um... se precisar. Né? É o nosso trabalho, então, afrouxar. Né? Por isso que Jesus foi muito objetivo no Sermão da Montanha. E ele faz o sermão é lindo. Né? Aliás, Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, o Mohandas Karamchand Gandhi, chegou a dizer a respeito deste sermão: se todo o Evangelho do Cristo houvesse sido perdido e sobrasse só o Sermão da Montanha, o Evangelho do Senhor estaria integral. Fantástico. Né? E ele faz uma colocação que a gente colocou um ponto de interrogação. Bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. E a gente vai ver que sim, porque é um processo de pertencer por resignação. Paciência diante da ingratidão, da adversidade e do infortúnio. Paciência não é a ciência da paz. E ciência é ação. Não é? O pacificador é ativo. Não é paciência na condição comodista, que isso não é paciência, é comodismo.
são os bons sentimentos que nós alimentamos em nosso coração e compreender a necessidade de não nos revoltarmos. Fazendo o quê? Trabalhando no bem, a fim de nós sermos felizes. Porque quem trabalha no bem é feliz. E a resignação é, na verdade, o consentimento do coração. Diferente, então, daquilo que a gente acabou de falar, de resignação com conformismo. Diz o professor Herculano Pires, nessa obra, O Homem Novo, que a gente vai indicando, você às vezes tem aqui à sua disposição, e se não tem, pode comprar um outro livro que colabora com o centro e colabora muito mais com a gente mesmo, não é verdade? Porque a gente vai se iluminar mais através do conhecimento. Mas nessa obra, O Homem Novo, se você não encontrar aqui, às vezes nós encontramos muitas obras já gratuitas pela internet. O professor diz o seguinte: resignação é ativa e consciente. Né? Ou seja, o que é resignar-se diante de uma enfermidade, por exemplo, que a gente sabe que não tem cura? Eu vou procurar minimizá-la e continuar a minha vida. Porque a minha vida não é a enfermidade, mas eu posso transformar a minha vida na enfermidade. Então, se eu não tenho cura deste processo, eu vou me resignar. O que é a resignação? É ativa, é consciência sobre e é a posição ativa. Ou seja, eu vou tomar a medicação e minimizar o meu desconforto e vou viver, né? Vou viver. Vai fazer parte da minha existência, não será a minha existência. Infelizmente, muitas pessoas transformam na sua existência. E o que é pior? Ainda usam dentro de casa, na família, para chantagear os familiares, tendo a responsabilidade, inclusive, do que está fazendo sobre isso, seja consciente ou não. E o conformista ou o conformismo, que ele é passivo e inconsciente. Né? Ou seja, eu me coloco diante do problema e assimilo o problema e vivo o problema, e é assim que é, ó vida, ó cruel, ó isso, ó aquilo, e vou levando dessa maneira, e claro, evidentemente vou desencarnar muito mais cedo, evidentemente porque vou impondo sobre mim mesmo maior processo de sofrimento que eu não precisava. E de que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade? Veja, é uma maneira de encarar. Sendo as dores de hoje, por exemplo, o resgate, pode ser, das nossas dívidas passadas. O sofrimento se constitui aí numa forma e oportunidade abençoada de quitação daquelas dívidas. Portanto, é feliz aquele que salda os débitos com a justiça divina, ou é feliz aquele que aceita a prova e tira o proveito sobre aquele aspecto, se fortalecendo aonde se é frágil. Não é fantástico? Claro que, mas é difícil, é evidente que é difícil, a gente não veio, esse planeta não é uma colônia de férias, não é verdade? O dia que a gente for bom o suficiente, já pode reencarnar numa das dimensões de Júpiter, que, aliás, foi essa condição que Bernardo de Palissy, espírito, através do médium Sardou, fez até, inclusive, o desenho da casa de Mozart. Você vê a fachada da casa do Mozart, do Wolfgang Amadeus Mozart, que vive nessa dimensão de Júpiter, que o Kardec perguntou para Bernardo de Palissy: o que é necessário para se reencarnar em Júpiter, onde os espíritos só são bons? Olha que maravilha. Ele lhe deu uma resposta com duas palavras: ser bom. Ponto. Aí você vai para Júpiter. Não é Júpiter aqui. Você pega a estrada na direção de Orlando. Aí você pode ir à vontade, vai lá conhecer os jupiterianos, etc. As jupiterianas também. Né? É Júpiter lá, aonde a linguagem é o pensamento, a leveza, a levitação é o caminhar, os animais já fazem um serviço doméstico, você está aqui no centro, chega em casa, o almoço está pronto, olha que beleza, o seu cachorro preparou. Né? Então, são situações, claro que estamos extremando, né, a informação de Bernardo de Palissy, mas ele chega a dizer isso, a respeito dessas condições. Para ser bom, praticar o bem, exercitar o bem, não é ser o santo falsificado, o espírita de rotulagem. É procurar fazer o melhor possível, sempre, né, diante de todas as dificuldades que surgem. E como é que a gente pode, então, suavizar provas e sermos felizes? Moderando os nossos desejos, por exemplo, evitando a inveja, o ciúme, a ambição, dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar, acima de tudo, aceitando com a resignação ativa e consciente, que falamos há pouco, e praticando o bem ao próximo. Temos certeza que isto aqui já é da grande maioria, e questões de inveja, de ciúme, de ambição, de melindres, etc., já não deve fazer mais parte da vida de ninguém que aqui está. Não é verdade? Que beleza. Porque agora está sendo registrado pelos mentores, porque quem cala consente.
E o pode ser também uma questão de afirmação. Esse pároco, que foi um pároco francês, o Georges Chevreul, que desencarnou em 1958, ele fala algo a respeito da felicidade impressionante. Ele diz o seguinte: a felicidade do homem não diz respeito ao que ele possui, ao que ele tem, mas o que ele é. Então não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Não é fato? Não está condicionada pela atitude dos outros a nosso respeito. Aqui a gente lembra Albert Einstein: o que os outros pensam ao meu respeito é problema dos outros, não meu. O que eu penso a meu respeito é meu problema. Até porque o que eu penso a meu respeito faz a minha vida, constrói a minha vida. E continua ele: não depende do rumo que seguem os acontecimentos, mas da maneira como reagimos em face deles. A felicidade depende de nós, a sua origem está em nós, é um exercício, é construção. Não se é feliz por decreto, se é feliz por exercício. Se vivemos como discípulos do Cristo, ou seja, trabalho no bem, pensamentos positivos, autoanálise, vigiai, orai, recomendações de Jesus, nós teremos em nós os meios de sermos felizes. Então, se quer o caminho para a felicidade, a gente trouxe, inclusive, como hoje é sábado, pode ser que muita gente tenha um pouco mais de tempo em casa, nós trouxemos uma receita de bolo da felicidade, que é uma delícia, todo mundo consegue fazer. Querem? Vamos passar a receita. Né? Os amigos, talvez, da internet vão até ter tempo de copiar. Né? Você vai usar uma xícara de serenidade, depois 3 colheres de sopa de paciência, vai colocar 2 xícaras de caridade, 4 colheres de compreensão, 1 dose de respeito, 2 doses de tolerância. Veja como é fácil esse bolo. Meio litro de alegria, 1 quilo de fé, 3 quilos de pensamentos positivos, 1 dúzia de amor e 1 pitada de inteligência. Essa é a receita. Mas ainda vamos, então, colocar um modo de preparo. Você pega tudo isso, adicione todos os dias na tua vida, misture um pouco de amigos, família e tudo que te faça bem. Junte no seu coração, aqueça com 1000 abraços e palavras de carinho. Sirva sem moderação. Não vai nem um pouco. E o rendimento é uma porção de vida mais feliz. Que é interessante que nós poderemos saborear a vontade com Jesus. E como disse a Marisa, as calorias são todas espirituais. E com Jesus, nós somos fartos de tudo. Nós podemos repetir as fatias quantas vezes, porque com Jesus existe fartura. Nós seremos fartos de amor, nós seremos fartos de alegria e nós seremos fartos de paz. Aliás, falando em paz, muita paz a todos. Gostei desse bolo. O bom é que não engorda, então isso tudo de bom. Vamos aos avisos finais. Antes, só, enquanto o Walter prepara lá, eu queria avisar a todos que nós estamos com um trabalho de um curso de inglês às segundas-feiras, de 8 às 9h30. São 4 professores maravilhosos que se juntaram com alguns auxiliares e o negócio está bombando, né? Então, como ainda tem algumas vagas, nós resolvemos fazer uma chamada para o público, porque aqueles que quiserem participar, dá tempo ainda de participar. Outro, enquanto ele bota lá, eu vou vendo. Outro aviso também, Bromation, nós temos algumas posições available para aqueles que queiram buscar algum trabalho no centro espírita, né? O primeiro deles, que eu acho assim primordial, que às vezes a gente fica assim procurando uma posição específica, mas uma coisa que nós, principalmente os frequentadores e os estudantes que têm pouco tempo que chegaram a casa, um dos trabalhos maravilhosos é ir exercitando o olhar todas as vezes que chega. E às vezes a gente chega no centro e vai passando, né? Ah, meu serviço é na cantina, na livraria é isso, eu vou dar palestra. Então, a gente passa batido. E
Aqueles que ainda não têm uma posição específica, já podem treinar, entrar olhando. Ai, olha, caiu um papel aqui, olha, a mesa, esqueceram um lanche aqui, sabe, o copo dentro do salão. Aquilo ali está molhado, se alguém passar escorrega. Eu fui no banheiro, falta papel. Coisinhas assim, que a gente faz quando a gente passa a ter uma casa, né? Quando a gente cresce, não precisa casar nem nada, mas quando a gente sai da casa dos pais e vai para a própria casa, normalmente a gente tem esse movimento, né? De checar, parece que os olhos já passam assim automaticamente. E quando a gente adota essa família universal e a gente quer viver o espiritual como Jesus nos ensinou, como irmãos que somos, aí a gente vai tendo a ideia de que a casa nos pertence, o centro nos pertence a todos. Então, quando a gente entra, a gente busca ter aquele cuidado para que aquele novo que chegue, né, buscando como um dia nós buscamos a casa, encontre o porteiro do amor, encontre aquele irmão que já presta atenção se a lágrima está escorrendo, se a cara está meio triste, né? Se as crianças estão um pouquinho chorando, estão dando algum trabalho, se os jovens vieram meio forçadinho, né? As mães arrastando. Então, a gente vai dando uma ajuda dentro daquele trabalho que a gente já pode fazer. Eu acho que todo frequentador, como disse Chico, que com 7 dias de espiritismo a gente já está pronto para orientar uma pessoa, imagine, para cuidar, né, do lugar que a gente escolheu para passar esses momentos como espíritos imortais que estamos nos conscientizando ser. Então, dentre outras coisas que a gente pode ajudar na casa espírita, essa é aquela que está sempre aberta, as posições. Então, quem quiser pode já se agregar sem problema nenhum, tá bom? Não tem muita ficha para preencher, não tem muito chefe, muito coordenador, né? Mas fora isso, estamos precisando, sim, especialmente na limpeza e manutenção da casa. Estamos precisando de pessoas que queiram ajudar nessa posição. Que mais? Cadê, Walter? Mudou? Ah, não é porque ele está botando alguma coisa. Não, é só lembrando que o Rossandro vai estar aqui de 6 a 10 de setembro, né? Na semana, daqui a 2 semanas, né? Já está pertinho. E ele vai fazer uma série de trabalhos. Um deles é na quarta-feira, dia 6, ele vai dar um aulão para os estudantes do centro. Passou? Aí, tá vendo? Então, na quarta-feira, não está aí anunciado, mas tem esse aulão para os estudantes do centro, de 8 às 9h30. Na quinta, ele vai dar essa palestra, a mudança de dentro para fora. Na sexta, que não é habitual termos palestras na sexta-feira, mas nós vamos ter, com ele, fugas psicológicas, depressão e suicídio, que estamos planejando um novo formato, não a palestra de 1h, 1h15, mas uma atividade como ele, Haroldo, tem feito o ID,